Ministério Beit Arravá e Escola Inene. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ministério Beit Arravá e Escola Inene. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder. Shabbat Shalom! Muito bom dia, boa noite, boa tarde, aonde for e qual horário que você esteja assistindo este vídeo, que o Eterno te guarde, te abençoe. Nós estamos em mais um Shabbat Miketz, Shabbat de número, Parashá de número 10, e nós estamos aí no terceiro dia já de Hanukkah também. Que o Eterno continue acendendo as luzes, continue encontrando as luzes também acesas aí dentro da sua casa, dentro da sua vida. Não esqueça, estamos aí nesse período de Hanukkah, de festa das luzes, e nós estamos reacendendo as luzes da nossa alma, da nossa vida, reacendendo todas as menorotes, todas as velas, todas as unções que há para ser derramada sobre nós. Nós estamos buscando, e eu espero que na sua casa também esteja dessa forma. Lembrando, estamos aqui no período, em uma estação online, mas não esqueça, está aí na tela, como você pode ser abençoador deste ministério, abençoador desta casa. Nós estamos construindo uma Beit, uma casa de amor, construindo uma casa profética, muito mais do que apenas um templo, mas estamos construindo um altar espiritual, e precisamos e contamos aí com a fidelidade, a lealdade também das suas ofertas, dos seus dízimos, primícias, para que possamos continuar aqui ministrando a palavra no reino do Deus eterno. Está aí na tela, então, como você pode ser abençoador da nossa vida e deste ministério, desta casa, do corpo do Hamashiach, da qual nós fazemos parte, tá certo? Gente,
não esqueça, nós estamos aí nessa semana falando sobre e estudando sobre a vida, a continuação da vida de Yosef. E nesse Shabat eu quero falar sobre, como você está vendo no título dessa ministração, a taça de prata. A taça de prata. E nós vamos compreender aí o que é que o Mashiach está fazendo dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, através da vida do Yosef, através da vida de Yosef no Egito, né? Mas quero colocar aqui um pouco o vídeo também das menorotes, das luzes acesas, tá? Para nós nos prepararmos. Então abre aí, eu vou ler Bereshit capítulo 44, verso 2, certo? Não, verso 1 em diante. Abre aí então a tua Bíblia, Bereshit capítulo 44 e o verso de número 1 em diante. Enquanto isso, nós vamos aqui mais uma vez acompanhar essa canção sobre a vida de Yosef, ver um pouco da imagem das menorotes acesas e nos preparar aí o nosso espírito para esse Shabat. Tá certo? Vamos lá então. Eu descobri que sou um lugar de habitação e limpei para convidar a entrar à minha casa. A minha casa é sua. Eu já posso ver o céu descer aqui neste lugar. Abro a porta e convido para entrar. A minha casa é sua. Abro a porta e convido para entrar. Yeshua, preparei um banquete, ao teu lado sentei. Dentro da habitação você tem um lugar no meu coração. Cada batida e pulsação é o som da sua voz ecoando em uma só canção. Esta casa é minha e eu habitei, coberto eu sei que o meu filho está. Esta casa é sua. Pode vir morar, que sei que vou estar protegido e guardado, escondido e selado, amado e levado na tua canção. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Ineni. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder.
É isso aí, queridos. Shabbat Shalom. Nós estamos então aqui, deixa eu mostrar para você, nesse Shabbat Miketz, Parashá de número 10. Então tá aí na tela. E não esqueça, amanhã, aí, a energia semanal, né? Todas as referências na tela para você. E amanhã, às 11 horas, eu vou ministrar uma aula cujo tema está aí na tela. Olha, a nutrição espiritual. Yosef no Egito, em cima desta paraxá, se você desejar aprender mais, a partir das 11 horas da manhã nós estaremos ao vivo com esta ministração, com esta aula. Tá certo? Eu espero você que é um Talmidim deste manto, eu espero você para aprender mais sobre esta paraxá, sobre a vida de Yosef. Mas vamos lá, hoje é Shabbat, o início do Shabbat, amanhã também é, mas hoje é o início do Shabbat, e eu quero falar sobre a taça de prata. Então, olha só o que diz em Bereshit, Gênesis 44, verso 1. Todos acharam aí? Diz assim: e ordenou ao que estava sobre sua casa, dizendo, Yosef, né, ordenou ali o empregado, enche os sacos dos homens de alimento, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca de sua bolsa. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca da bolsa do pequeno, e o dinheiro de seu alimento. E fez como José lhe falou. Amanhã clareou, os homens foram enviados, eles e os seus jumentos. Eles saíram da cidade, mas não se haviam distanciado, e José disse ao que estava sobre sua casa: levanta-te, persegue os homens, alcança-os, e lhe dirás: por que pagastes o mal por bem? E é com isto que bebe meu senhor e adivinha com ele. Precedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e lhe falou essas palavras. E aí, a história prossegue. E os irmãos de Yosef, que até então não os haviam reconhecido, eles voltam e são presos, são trazidos novamente na presença de Yosef. Queridos, nesta semana, mas antes disso eu quero ler capítulo 42, verso 7, deixa eu ver se é isso. Volta aí algumas folhas, 42, verso 7, diz assim. Olha só, 42, verso 7, um período antes disso, do que nós lemos. Verso 6, e José, Yosef, ele era o governador da terra, e ele fazia vender a todos os povos da terra. E vieram os irmãos de Yosef, e prostraram-se ante ele, rosto em terra. Verso 7, e viu Yosef a seus irmãos, e os reconheceu, e não se deu a conhecer a eles. E lhes falou duramente, dizendo, de onde viestes? E eles disseram, da terra de Canaã, para comprar alimentos. E reconheceu José a seus irmãos, e eles não o reconheceram. E Yosef recordou aos seus irmãos, e Yosef recordou os sonhos que teve sobre eles, e disse-lhes, vós sois espias para verdes a nudez, ou seja, o ponto vulnerável da terra, para isso que viestes. E eles disseram, não, meu senhor, teus servos vieram comprar alimentos. Nós somos todos filhos de um homem sincero somos. Não são teus servos espias. Ele disse, não, a nudez da terra viestes ver. E aí, a história prossegue, você já estudou essa semana. E eu quero chamar a nossa atenção para aprendermos aqui um pouco sobre a taça de prata. Yosef está governando. Passamos na semana passada o governo, a luz refinada de Yosef, em Yosef. E nesta semana nós vemos um plano que Yosef traça
para provar os seus irmãos. Algumas pessoas podem perguntar e dizer, mas por que Yosef fez isso? Por que ele agiu dessa forma? Por que ele se colocou numa posição de fabricar uma situação onde Benjamim e os seus irmãos se passavam por ladrões? Queridos, preste atenção em uma coisa. Nós precisamos ser provados pelo Eterno e muitas vezes provar as pessoas que andam conosco. Nós podemos estar com pessoas, estar em situações onde a energia daquelas pessoas ainda não foram tratadas e não foram verdadeiras. Lembre-se que Yosef foi vendido, Yosef foi desdenhado, Yosef foi ridicularizado, Yosef foi vituperado, Yosef passou por uma série de ataques contra a vida dele, contra a moral, contra o próprio ministério, contra o próprio propósito da vida dele. Ele teve que ser extremamente resiliente, ele teve que ser extremamente forte emocional. E não apenas os irmãos, mas o próprio sistema, o sistema egípcio, o sistema o sistema helenístico, o sistema pagão, o colocou como objeto e não o colocou como alguém que detinha um propósito. Nós não podemos pegar pessoas, usar pessoas para difamá-las, para colocar em xeque os seus propósitos. Yosef estava agora reconhecendo os seus irmãos, mas a palavra diz o quê? A palavra diz que os seus irmãos não o reconheceram. Yosef é a representação de Yeshua, é o arquétipo que nos mostra Yeshua. Yosef é a demonstração do que o nosso Mashiach está escondido dentro de Roma. Os sábios dizem que o Mashiach está escondido nos portões de Roma. Então preste atenção o quanto a igreja, o paganismo, não colocou uma roupagem romana em Yeshua, o chamando de Jesus e outras coisas mais. Quando nós estamos, observe isso, falei nos vídeos anteriores, Yosef recebeu a capa colorida, o manto colorido, porque o seu pai, Yaakov, Israel, sabia que ele passaria por situações das quais ele precisaria estar preparado. E por isso que ele levou anos, aí 14 anos, no mínimo, para estudar, ser discipulado, ouvir o pai, obedecer o pai. E a palavra diz que Yaakov, Israel, ficou como se a Shekhinah tivesse saído dele. De tanta tristeza que aquele homem ficou quando o enganaram dizendo que seu filho Yosef havia sido morto. Colocaram sangue na túnica colorida e levaram para Israel. E disseram, olha pai, o menino morreu, foi atingido pelos chacais, pelas hienas do deserto. E assim estão matando as pessoas, colocando sangue de vitupérios nas pessoas. Não o sangue do Mashiach, mas o sangue do vitupério sobre as pessoas. O sangue do pão da vergonha. Vou falar disso em breve, talvez. O sangue que traz o pecado sobre aquelas pessoas. O sangue que traz um peso de lashon hará, de palavra maldizente sobre aquelas pessoas, de dúvidas. E isso tudo é por causa da serpente, do espírito caído, da sabedoria enganosa que vem que ataca no Éden, que ataca a mente das pessoas. E elas começam a reverberar algo que acham ser verdade. E
aqueles irmãos que na semana passada venderam o seu irmão Yosef. Quase o mataram, mas venderam, colocaram ele na mão dos egípcios, dos mercadores. Este menino vai e agora, com todo o decorrer da vida, se transforma em um governador. Quando nós elevamos a nossa mente, quando nós elevamos a nossa alma, aqueles muitos que antes eram nossos irmãos, eles não nos reconhecem mais. Yosef está governando e o governo revela um nível de consciência dentro do Egito. Lembra que o pai Israel o treinou? Os irmãos não foram treinados porque não quiseram, porque eram homens de campo, mas a Yosef, o Eterno, através de Israel, o treinou. Assim como Yeshua, a alma de Yeshua veio e encarnou em um corpo e se desfez de toda a glória para a manifestação da salvação. E muitas vezes nós olhamos para aquilo que é do Eterno e não reconhecemos sendo do Eterno. Não reconhecemos porque nós estamos na qualidade desses irmãos que fabricaram uma morte, que fabricaram Lashon Hará, que fabricaram maledicência, que fabricaram toda sorte de vitupérios sobre o nosso Messias. Esses irmãos que estavam debaixo de um espírito da religiosidade, debaixo de um espírito caído, debaixo de uma sabedoria caída, não reconheceram Yosef. Em cada geração, aliás, eu falo mais, em cada família é preciso ter um Yosef, é preciso ter um Mashiach representado, é preciso ter alguém que seja a cabeça de uma restauração. Esse pode ser você, este pode ser a sua história, sua vida, ser alguém que é o restaurador de gerações. Obviamente que isso custa muito, e Yosef quem diga, obviamente que isto abundantemente trouxe muitas penalizações, muitas dores, muitos vitupérios sobre a vida de Yosef, assim como o nosso Mashiach Yeshua foi vituperado, foi envergonhado, mas o silêncio revela a maturidade dessas pessoas. O silêncio revela a maturidade de um homem e de uma mulher. Quando Yeshua estava lá em silêncio, como ovelha muda, ele revelava a maturidade do que o seu ministério havia o construído, o desenhado, o adornado. Enquanto os homens difamavam, traziam maledicência, Lashon Hará, Yosef olha os seus irmãos e lembra de tudo o que o Eterno havia falado. Lembra dos vitupérios, lembra das vergonhas, lembra de tudo o que os seus irmãos haviam feito. Os seus irmãos estão à frente dele e ele está com uma outra roupagem. Ele está com uma nova, apesar da roupagem egípcia, por ser um governador, ele estava com uma nova roupagem da alma. É por isso que quando Yosef fala, os seus irmãos não reconhecem. Porque a frequência de Yosef mudou. A frequência do José, do menino Yosef, a frequência daquele menino que era vituperado mudou. E agora os seus irmãos não o reconhecem mais. E por causa da frequência ser diferente, Yosef vê o quanto eles não reconhecem a vida dele. E agora, Yosef descobre, Yosef, não vou usar essa expressão porque parece, não vou usar a expressão trama, mas desenvolve. Yosef desenvolve um padrão, uma ação para verificar se os seus irmãos haviam sido libertos da religiosidade, libertos da baixa frequência, libertos do espírito da Lashon Hará. Ele os ama, ele os quer bem,
Ele pergunta sobre o pai, pergunta sobre o irmão mais novo, depois Benjamim sobe de novo. Você já estudou a história. E na volta de todas as coisas, Yosef demonstra a sua bondade elevada. E é aí que nós vemos nosso Mashiach. É aí que nós vemos a graça sobre nós. Estou fazendo um paralelo, como nós já fizemos no ano passado, falando sobre Yeshua revelado na Torá. Assista as ministrações e o curso sobre isso para você ver lá outras comparações de Yosef com o nosso Mashiach. Agora, Yosef pede para colocar todas as comidas, né, nos sacos dos homens que trouxeram para levar alimento. Na boca do saco dos alimentos pediu para colocar dinheiro, ou seja, provisão de alimento, provisão de financeira. Mas ele pede para que os seus servos coloquem a taça de prata no saco de alimentos de Benjamim. Benjamim é seu irmão direto de pai e mãe. Benjamim é o último filho de Israel. Benjamim é o elo de sangue ligado entre Yosef e Israel, Raquel e Yosef, Israel, Raquel e Benjamim. Benjamim, o filho da mão direita, o filho da força, o filho da velhice, o filho da alegria, ele agora está sendo atraído mais próximo. Sabe o que significa prata no mundo espiritual? A prata significa redenção. Observe isso. O que Yosef está falando e os irmãos não entenderam? Que aquela taça, o copo de prata, aonde se fazia as previsões, isso é cultural, aonde se estabelecia o lehaim, a vida, essa taça de prata, a taça da redenção, está sendo mostrada pelo nosso Mashiach, a nossa vida. A taça da redenção, a taça de prata, vai atrair agora todo Israel, toda uma geração. Yosef sabe o que está fazendo. Yosef está programando, está desenvolvendo um plano para atrair todas as pessoas. Mas ainda não é só o plano que basta, mas como nós vamos responder a esse plano. Como nós vamos responder às ações que nós estamos sendo colocados à frente. E assim funcionam os líderes. Liderança coloca a taça de prata em muitas sacolas espirituais, de filhos espirituais, para ver o quanto essas taças de prata vão atraí-los para um nível de consciência elevado. Quando você bebe na taça de prata de uma liderança, você está bebendo do caminho da redenção. Você está se conectando a um caminho de elevação espiritual. E se não entendermos isso, nós não conseguimos nos conectar à essência dessa elevação espiritual, dessa conexão profética. E os homens, depois que os liberaram, Yosef manda ir atrás, porque a taça havia sido roubada. Vai lá e procura onde está a taça, e encontram na taça, na sacola, no saco de alimentos de Benjamim. E aí são colocados numa situação onde agora Yosef precisa e vai descobrir se realmente esses irmãos foram libertos da maledicência, libertos da Lashon Hará, libertos do vitupério que cometeram contra eles. Vamos recordar? Aqueles irmãos enganaram Israel, sujaram com sangue a capa de Yosef, sujaram com sangue de Lashon Hará, e contaram a Israel
de que ele havia sido morto por um animal. Que na verdade esses animais representam a própria alma deles. Agora Yosef vai descobrir se esses homens estão com as suas vidas restauradas nisso. E o que esses homens poderiam fazer? Poderiam deixar Benjamim preso, irem embora, afinal de contas, o problema só estava no saco de alimentos do Benjamim. Esses irmãos poderiam voltar para a tenda de Israel e dizer o quê? Ah, pai, Benjamim cometeu um roubo e ficou preso no Egito. E eles nem precisavam mais usar de Lashon Hará, eles nem precisavam inventar algo, eles tinham ali algo pronto. E Yosef estava observando o que eles fariam. Assim são líderes, assim foi o nosso Mashiach como liderança, e assim são os líderes. Observam se a taça de prata que demos a beber vai revelar a Yetzer Hará ou a Yetzer Hatov, a boa ou a má inclinação. Sabe, queridos, em toda a minha vida ministerial, em toda a história da minha vida, que não é muito grande, que ainda tem muita coisa para acontecer, mas em toda a minha vida, todos os líderes dos quais eu bebi da taça de prata, eu sempre frutifiquei a Yetzer Hatov, a boa inclinação. Eu sempre os honrei, eu sempre trouxe honra, eu sempre trouxe respeito, eu sempre trouxe verdades sobre eles. Eu sempre trouxe palavras que construíram e não palavras de destruição. Quantas vezes nós não fomos colocados diante de realidades e de sabedoria caída do mal para lançarmos palavra de Lashon Hará sobre esta pessoa, este pai de família, aquele líder, aquela pessoa. Quantas coisas não são as pessoas que difamam os irmãos pentecostais que pulam, roda, sapateia, os irmãos da unção, os irmãos que manifestam pó de ouro. Quantas pessoas não difamam sobre isso? Quando, na verdade, a taça de prata da qual nós bebemos está provando não quem faz, mas quem recebe. A taça de prata não estava provando a riqueza do Egito. A taça de prata não estava provando e vituperando Yosef, agora governador. A taça de prata estava provando o quanto aqueles irmãos estariam dispostos a se arrepender pela Lashon Hará que fizeram contra Yosef. E você vê na história que Judá é o primeiro a assumir a responsabilidade. Depois você pode ler no capítulo 45. Eu não vou me estender aqui hoje, porque eu vou deixar para a semana que vem. Mas você pode ler no capítulo 45, verso de 1 a 3. Deixa eu ver se é isso. Acho que é isso mesmo. 45, de 1 a 3. E não pôde José e Yosef conter diante de todos que estavam pertos. E exclamou, fazei todos saírem perto de mim. E ele disse, eu sou Yosef. Eu vou falar disso na semana que vem, sobre eu sou Yosef. Se não mudar, né? Se o Eterno não mudar a palavra. Agora, você vê que Yehudá está sendo um canal de provar a Yosef e aos seus irmãos o quanto eles estavam arrependidos. E assim nós devemos ser. Nós devemos estar arrependido das nossas Lashon Hará. Da nossa Lashon Hará.
arrependidos de emprestar os nossos ouvidos, e ouvidos está relacionado a conhecimento, a biná, nós devemos estar alinhados à taça de prata que Yosef nos deu para beber. Nós devemos estar alinhados ao vinho que Yosef nos deu para beber. Nós devemos estar alinhados à água que Yosef nos deu a beber. Nós devemos estar alinhados ao óleo da unção que está na taça de Yosef. A taça da redenção, a taça da prata, a taça de prata. A taça que revelou a redenção para todo Israel. Aquela taça não estava aproximando apenas Benjamim. Aquela taça não estava apenas provando os irmãos. Aquela taça estava reunificando toda uma geração. Porque aquela taça fez com que, a taça da redenção, fez com que aqueles irmãos pudessem provar a Yosef que eles estavam agora mudando as suas consciências. E agora todos eles tinham uma consciência libertadora. A taça de prata nos coloca no outro nível de consciência. Mas se bebermos dela, mas se soubermos nos conectar à essência da taça de prata, a essência de um libertador, a essência de um tzadik, Yosef, o tzadik, a essência de um homem que tipifica o nosso Mashiach, que tipifica aqueles que nos resgata de consciências baixas. E quando nós não esquecemos quem nos conecta à redenção, quando nós não esquecemos quem nos conecta à essência daquilo que o Hamashia é em nós, para nós, quando nós não esquecemos disso, nós somos resgatados, nossa geração é resgatada, e nós não ouvimos Lashon Hará, nós lembramos das Lashon Hará que emitimos, e nos arrependemos, e não destruímos nem Yosef e nem Benjamim, porque são em cima dessas famílias, essas tribos, que todo Israel vai ser construído, que todo o povo do Eterno está esperando a reconexão, que essas taças de prata sejam reconhecidas por cada um de nós, para que nós sejamos alimentados e providos, para que nós sejamos curados e providos, para que nós sejamos reunificados e providos, para que nós sejamos reestabelecidos e que esse reestabelecimento vai reunir agora toda uma consciência, e a Shekinah vai trazer de volta a alegria no coração de Israel. Pense nisso. A taça de prata precisa ser honrada pela nossa vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Inene. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida.
Shalom, pessoal. É isso aí. Shabbat Shalom para você. Que o Eterno guarde abundantemente, poderosamente a sua vida, a nossa vida. Deixa eu subir o fundo aqui um pouco mais. Aleluia. Nós estamos aí nesses dias de Hanukkah, nesses dias de festa das luzes. Não esqueça, todo dia desses dias, às 22 horas, desde o primeiro dia de Hanukkah, das 22 horas até amanhã, até de manhã, nós estamos transmitindo aqui as velas acesas. Então, no canal de vídeos aqui, todos os dias, vai subir um vídeo às 22 horas, tá? Nesses 8 dias de festa de Hanukkah, você pode colocar aí na sua televisão e orar junto com o vídeo. Você pode ambientalizar sua casa com as velas acesas, tá? Nós preparamos aí esse vídeo para você. Não esqueça, hoje é um dia muito especial, dia de Shabbat, e vou colocar aqui na tela para você não esquecer. Ofertas, dízimos, primícias, está aí na tela como você pode assim fazê-lo. Lembre-se, Yosef era um homem que sabia ofertar, e por isso se tornou o Yosef, o resgatador, o governador. Então, faça suas ofertas, seus dízimos, suas primícias, que haja alegria no teu coração, que haja verdade no teu coração para isso, e que você seja abundantemente transformado. Não deixa o espírito de Esav, o espírito da serpente, o espírito do engano, da Lashon Hará, enganar o teu coração acerca das coisas espirituais, porque elas são as que nos constrói e as que nos limita, que nos tira dos limites físicos e nos coloca nos limites espirituais, tá certo? Então, hoje mesmo, às 22 horas, já estará lá no ar um vídeo, só a imagem das velas de Hanukkah. Fica atento aí, a qualquer momento a gente pode entrar para a transmissão de algum vídeo. E não esqueça, amanhã, tá? Amanhã, tá aí na tela, vamos ver. Amanhã a partir... Vamos ver. Espera aí que travou meu computador aqui. Aí, tá aí na tela. Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, tá? Eu vou ministrar essa aula aqui dentro da Escola Inene, a nutrição espiritual dentro dessa paraxá de número 10. Gente, que o Eterno abençoe você e sua casa, que haja abundante manifestação de Hashem sobre você, sobre toda a tua história, tá? Vamos ouvir mais um pouco dessa canção? Vamos ouvir mais essa canção que chama a presença da Ruach HaKodesh. E nós já terminamos logo após ela. Shabbat Shalom pra você.
Ministério Beit Ahavá e Escola Inene. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo. Ministério Beit Ahavá e Escola Inene. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder.